Capitão Fernando, tenho amigos militares e eles dizem o seguinte: a maior parte das ocorrências, não diria a grande maioria, mas é um número considerável, é o que eles chamam de desinteligência, né? Briga de marido com mulher, irmão se pegando, então eles diziam o seguinte: se tivesse hesitado um pouquinho antes de tomar a atitude, teria evitado grandes complicações, tanto na área da justiça, quanto chegar até crimes. Você falou de responsabilidade, às vezes falta isso, você percebe isso no seu dia a dia, a pessoa poderia em 1 minuto ter evitado aquilo, mas por não ter tanta responsabilidade, falou, não, eu estou no meu direito, eu vou fazer aqui o que eu quero. Com certeza, Cláudio, eu até observei uma frase do nosso amigo Edson, que ele falou conhecer a si mesmo. Até acho que nós vamos falar um pouquinho mais sobre a nossa ONG aqui em Guarulhos daqui a pouco. E a base desse projeto, ele vem de um outro projeto que chama Projeto Tempo de Ser. E vai exatamente de encontro a esse conceito, conhecer a si mesmo. Porque a gente vive, eu acredito, nos dias de hoje, e isso é um conceito, na minha opinião, mundial, uma ignorância de nós mesmos. E essa ignorância, eu costumo dizer que a ignorância gera violência. Ou a desinteligência, o código Charlie 04, que é atendido, eu acredito que a maioria das ocorrências atendidas pelas polícias é o Charlie 04, a desinteligência. E o título, né, desse atendimento de ocorrência é perfeito. Porque a falta de inteligência que levou a aquele conflito. E com certeza, se as pessoas começarem a tomar conhecimento um pouco mais de si, eu defendo muito que toda a nossa evolução não vem de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Vai exatamente esse conhecimento de nós mesmos, com certeza vai evitar conflitos, vai prevenir problemas, vai fazer com que a gente possa pensar 2, 3, 4 vezes na condução de qualquer situação. E fugir um pouco das nossas frustrações. Sim. Com essa ignorância de nós mesmos. Elaine, como analisar na ótica espírita essa máxima do Descartes, penso, logo existo? Dentro disso que a gente está falando aqui do autoconhecimento, né? Porque fala, você está onde seu pensamento está, né? Também é uma máxima que a gente usa muito, né? Nós estamos onde o nosso pensamento está. Então, você imagine uma pessoa viciada em drogas. O que é o mundo dessa pessoa? Drogas. Ela só quer drogas, não é? Pessoa viciada em comida. Então, nós estamos onde o nosso pensamento está. Então, quando eu penso, raciocínio, me conheço, penso com a inteligência, eu existo. Porque qual que é, a gente tem falado sempre aqui, qual que é a razão de estarmos encarnados? É a nossa evolução. E se nós não temos o autoconhecimento, nós não evoluímos. Porque a gente vive através de máscaras, né? Ou situações que nós criamos, que a nossa mente cria, que não são verdadeiras, né? Porque a gente cria mecanismos de fugas mentais para não encarar a nossa realidade, né? Então a gente não se olha como a gente realmente é, né? E isso impede a nossa evolução, porque quem acha que sabe tudo nunca aprende nada, né? Então, se você se acha perfeito, como que você vai melhorar? Como que você vai crescer? Como que você vai progredir? Então, nós temos que pensar. E o meu amigo Edson fala muito isso aqui, né, Edson? Pensar, raciocinar. O espírita, ele tem esse compromisso, né, de pensar, não aceitar tudo como sendo verdade, buscar a razão das coisas, fazer aquele raciocínio equilibrado. E você vê, a doutrina espírita, como Kardec coloca, ela é uma filosofia, né, uma doutrina, uma religião, né? E os pensamentos dos filósofos que antecederam Kardec coadunam exatamente com a ideia que Kardec, né, nos coloca. Então, é isso mesmo, penso, logo existo. Então, para eu existir plenamente, para eu existir como ser pleno, aproveitando essa oportunidade da reencarnação para o meu crescimento, para a minha evolução, eu existo. Sim.
Eu queria até fazer um complemento nessa questão, linkando a questão 122 que eu já citei aqui hoje, né? Que é você adquire o livre-arbítrio a partir do momento que você toma consciência de si mesmo, né? E começa a fazer escolhas. Que antes não é espírito. Mas com a questão 459. E muitas pessoas não entendem aquela questão, né? Influem os espíritos nos nossos atos, nos nossos pensamentos e nos nossos atos. Olha que interessante. Ele vai bem profundo, né? Uma coisa é influir no pensamento, a outra também é nos ações, atos. né? Poxa, a resposta ela é categórica, é mais do que supondes, na maioria das vezes. Nós os dirigimos e vós nem o percebeis. Aí você fala assim, bom, então onde é que está o livre-arbítrio? Né? Se eu estou sendo, entre aspas, dirigido. Olha, é por isso que a gente vem falando assim, a gente tem que usar a capacidade que Deus nos deu de raciocinar. Você não pode simplesmente agir instintivamente no mundo, né? Que é o tal da desinteligência, não é isso? Exatamente. É agir por instinto. A adrenalina subiu, o cara não raciocinou, foi lá e fez uma besteira. Sem filtro, né? E não faria se raciocinasse. Isso. E depois vem as consequências. Quer dizer, bom, agora você tem que assumir a responsabilidade pelos seus atos, tá certo? Então, o que acaba acontecendo na verdade? Quando a gente está vivendo num mundo em que nós somos influenciados o tempo todo, né? A gente reage, na verdade, né? São poucas as pessoas que agem de fato. Na maioria das vezes a gente está reagindo. Ou a ação de alguém, ou uma coisa que aconteceu, um episódio qualquer e tal. Então, na maioria das vezes a gente está agindo instintivamente. E você tem que responder rapidamente. Né? Então, dentro desse contexto, olha, eu comecei a aprender a pensar, eu comecei a tomar consciência de mim mesmo. Eu ainda não sou alguém capacitado para fazer escolhas adequadas. Eu ainda não entendi a lei de sociedade, não entendi ainda a lei de amor e caridade. Então, eu começo num processo e eu vou recebendo influências. Que tipo de influências eu recebo se eu estou num nível de consciência primário? Quem é que vai conseguir me influenciar? Os que estão na mesma faixa. Sim. Então, em um determinado momento da nossa vida, a gente vai recebendo influências primárias também. Mas à medida que você vai aprendendo, né, que você vai se desenvolvendo como pessoa, como ser, que você vai tomando consciência de fato, que você começa a ser dono das suas ações de fato, você começa a priorizar outros tipos de influências. Então deixa de ser a primária, passa a ser outro tipo de, né, uma influência um pouquinho melhor e por aí afora. Né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és, né? Se você me permite, eu diria até atrairmos influências. É isso aí. Então, por isso que a gente insiste aqui no programa. Nós temos que pensar, puxa, a gente tem que ser conscientes do que a gente faz. Eu não posso transferir para o outro a responsabilidade daquilo que eu fiz. Esse é o grande mote do desenvolvimento espiritual, né? É você fazer as suas decisões com base consciente. Se você fez alguma besteira, assuma. Tá certo? Porque é só assim que você vai se desenvolver de fato, reconhecendo que você, né, não fez algo que foi legal. A partir dali você tem uma outra consciência. E existe uma grande possibilidade de você não fazer mais. Mas enquanto você não assumir, enquanto você achar que aquilo faz parte de um... E culpar o mundo, culpar a Deus, né? Transferir a responsabilidade. E você corre um grande risco de fazer de novo. Isso é uma grande maturidade nossa ainda, né? Essa questão vai não peques mais, que Jesus falou para a mulher adulta. Mais uma vez a gente volta, né? De fora para dentro. No geral nós enxergamos. Quando a gente passar a enxergar de dentro para fora, talvez a gente entre nesse início de processo evolutivo. É isso aí. É aquela questão da semeadura para colheita, né? Então, se você não tem a ação de ir ao campo semear, você não tem colheita, né? E é difícil as pessoas às vezes compreenderem isso. Às vezes elas preferem ficar, né, na reclamação. Sim. Né? Você quer ver uma frase para completar isso que o capitão está falando? Uma frase de Jung. Né? Não é nem espírita, é do Jung. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro, desperta. Olha que frase interessante. Quem está olhando para fora está sonhando, porque está envolvido. Ó. Olhou para dentro, desperta. Agora, como é que a gente pode ensinar as pessoas, e mesmo nós espíritas, que às vezes a gente também comete os delícias, por exemplo, às deslizes. Vezes não, né? Sempre, né?
Então, um dado aqui, capitão, por exemplo. Todo mundo já ouviu falar quando chega feriadão, tem o saldo depois do feriado nas estradas. Desde que eu sou pequeno, sempre existiram mortes. E sempre está tendo campanhas para conscientizar a população. Então, esse ano, por exemplo, a falta do uso de cinto de segurança foi o fator que mais aumentou no flagrante da Polícia Rodoviária Federal. Mais do que o ano passado, o dobro do ano passado. 155 motoristas e passageiros autuados em 2019, contra 75 em 2018. Então esse pessoal já não pode alegar, não, a gente não sabe. Sabe que tem que usar o cinto de segurança. Então uma morte que é ocasionada por isto já não é mais aquilo que o pessoal fala, é karma, é causa e efeito. Não, foi uma inconsequência da atitude de um motorista. Se você me permite, Cláudio, a visão que eu tenho sobre esse tema é bastante interessante, é muito íntimo, é uma opinião pessoal mesmo. Tá. Eu acredito que a nossa ignorância de nós mesmos não nos faz viver. Hoje, na minha opinião, estamos numa fase de sobrevivência. E essa sobrevivência, saindo um pouco da questão espírita, ela é até psicológica. A gente tem necessidade de suprir medos, carências, frustrações com algumas coisas. Pelo menos é isso que eu sinto. E aí entra a questão da aventura, do risco. É muito comum a gente perceber isso nas pessoas e em nós mesmos, essa necessidade do risco. Então, por mais que eu saiba que não usar cinto pode me gerar uma multa, pode me causar um acidente, me causar danos físicos ou até a própria morte. Sim. Mas eu quero arriscar. Só que, no fundo, não acreditando no resultado. Exatamente por essa ignorância de nós mesmos, voltamos mais uma vez na mesma questão, né? Exato. E aí quem que vai te proteger? Na sua inconsequência. Você está fazendo uso do livre-arbítrio de uma forma inconsequente. Quem é que te protege? Providência divina, né? Em muitos casos, tá certo? E depois as pessoas ficam jogando a responsabilidade para Deus, né? Das atitudes que elas não tomaram. Alguns dizem até que o santo é forte, que o anjo da guarda me protege e busca fora mais uma vez, né? Você está falando, por exemplo, aí do cinto de segurança, tem uma coisa pior acontecendo, que a gente até já abordou no programa anterior aí, que é essa questão do uso do celular no volante, quer dizer. Também. Hoje isso aí virou uma febre, né? Virou uma coisa absurda. Então é comum você ver hoje as pessoas, os pequenos acidentes e tal, e até nos grandes, é o uso do celular. Poxa, se a pessoa não consegue entender que ela está dirigindo, ela tem uma responsabilidade, né? Sabe, de se concentrar naquilo, porque qualquer desvio, qualquer coisinha, você pode causar um acidente. Tá certo? E aí fica usando o celular, né? Se você me permite, até uma opinião, Edson, para os nossos governantes, eu sempre pensei muito nessa questão. Hoje a comunicação, eu acredito que a gente deva se comunicar 100 vezes mais do que há 20, 30 anos atrás, Verdade. Onde era tudo por carta. Eu ainda pequeno escrevia a carta, ficava 2 dias esperando, agora ela recebeu. Aí 2 dias depois, deve estar chegando. Então, 4 dias para trocar uma comunicação. E hoje é muito rápido, em segundos, né? Então, essa questão da comunicação, ela precisa ser pensada. Eu até defendo que os nossos governantes precisam começar a parar para pensar nessa evolução absurda que nós estamos tendo. Por exemplo, não pode também porque ouvir dentro do carro nos atrapalha. Atrapalha muito menos do que eu perder a visão, que é onde gera o acidente. Sim. Então, por que não começar a pensar em soluções para que a gente tenha essa facilitação e evite exatamente? Porque qual que é o foco das nossas decisões? É atingir o melhor resultado possível. E eu acho que aí entra um outro assunto, que é o foco em resultado. As pessoas muitas vezes agem sem pensar, ou consequências, podemos chamar também o resultado de consequência, né? Então, quando a gente começar a enxergar esse resultado possível nas nossas ações, talvez a gente reflita melhor antes de tomá-las. Sim. Verdade. Deixa eu só fazer um link com o que a gente estava falando, com essa questão que você levantou da lei do uso do cinto. É uma lei civil. Mas por que ela surgiu? Bom, as pessoas têm a lei de liberdade. Então, ela tem liberdade de fazer o que elas bem entendem, com os carros delas, e sair e tudo.
Mas tem a lei de sociedade. Quer dizer, então eu saio com o meu carro sem o cinto, eu provoco o acidente, não é isso? Bom, então foi obrigado, os governantes foram obrigados a colocar uma lei civil. Então aí você está tolhendo o seu livre-arbítrio. Quer dizer, a sociedade, né, é o governante tolhendo o seu livre-arbítrio. Ó, você não pode sair sem o cinto. Poxa, ele está me obrigando a fazer isso, senão eu sou multado, vai doer no meu bolso. Mas por que ele está fazendo isso? Para me preservar e para preservar, talvez, a vida de outros. Sim. Quer dizer, então, olha que falta de interessante. consciência. Olha que interessante. Como você ainda não tem o nível de consciência necessário para usar o seu livre-arbítrio e não atrapalhar a lei de sociedade, é que entra esse tipo de lei regulando, né, o tipo de ação que você pode ter para você conviver em sociedade de forma civilizada. Se nós fôssemos já evoluídos, teríamos menos leis, né? Então, Verdade. aí é que está. Talvez, As né? leis, o dia que nós tivermos consciências plenas, né, talvez as leis civis elas sejam diferentes, né? Você não tenha tantas como você bem colocou, e as leis divinas é que vão nos guiar. Tá certo? E à medida que a sociedade vai evoluindo, as leis vão se modificando. Vão se Você mesmo modificando, falou então. isso aqui no início, né?